Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. Hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui nos estúdios, ao vivo, da Rádio Vibe Mundial, a minha colega médica veterinária, doutora Daniela Gurgel. Bom, se eu falar o currículo dela, eu vou gastar metade do programa. Mas eu vou resumir. A doutora Daniela tem como primeira formação Relações Internacionais pela FAAP, médica veterinária, como eu já falei, estudou e trabalhou no Zoológico de Los Angeles com animais silvestres, atuou em campanhas de conscientização de animais de fazenda, é escritora, tem publicações científicas e idealizadora de um projeto incrível que ela veio falar hoje, chamado Projeto Conecta. Muito boa tarde, doutora Daniela. Boa tarde, Marcos. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder divulgar esse projeto. É uma coisa que me traz muita alegria, né? Eu acho que foram anos de trabalho, de pesquisas, que eu já estava de alguma forma formatando ele na minha cabeça e para poder mesmo oferecer para as pessoas o poder de cura dos animais e da natureza. Doutora Daniela, aonde é esse projeto? Qual a localização dele? A gente fica numa fazenda em Itu, que é 1 hora aqui de São Paulo, né? A fazenda ela tem 32 mil metros quadrados de área verde. E aí a gente tem cocheira, tem galinheiro, tem chiqueiro para os porquinhos. E é uma sala que a gente atende as crianças, uma sala de atividades. E essas crianças que você atende com a presença dos animais. O Projeto Conecta é uma terapia ligando animais e crianças. Isso. É uma terapia assistida por animais, né? Esse já é um termo científico. É algo que começou na Europa no século XIX. E a primeira a trabalhar com animais aqui no Brasil foi a Nise Silveira, a médica psiquiátrica. Ela usou cães no Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E ela foi a primeira pessoa que trouxe para o Brasil essa ideia dos animais. Hoje essa terapia ela é direcionada, ela objetiva, clara e tem que ser acompanhada por profissionais da saúde. E de comportamento animal, veterinários ou pessoas especializadas no comportamento animal. Então, a gente trabalha comigo, que sou a médica veterinária, a psicóloga e a pedagoga. Então, a gente tem um profissional da saúde e da educação, que direcionam cada sessão com atividades e essa interação com os animais. Incrível esse trabalho. Parabéns. Obrigada. Aliás, quais as crianças... quais as indicações dessa terapia assistida por animais? Qual é a demanda maior que você atende dessas crianças? O conceito, né, da terapia assistida por animais é de 0 a 100 e várias patologias, comportamentos e traumas, né? Ontem mesmo eu vi um trabalho que é feito com Alzheimer, pacientes com Alzheimer. Mas o nosso foco no Conecta são crianças de 6 a 18 anos, crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, transtornos mentais, então isso a gente pensa em quadros de depressão, ansiedade, bipolaridade e deficiências intelectuais, que são os autismos, né, portadores de autismo, de paralisia cerebral e outros. Então, esse é o nosso foco, é oferecer para essas pessoas, crianças que não podem pagar a terapia através dos animais e da natureza, né? Porque eles acabam ficando lá durante 3 horas, uma vez por semana, e toda a natureza está presente também nesse processo. Isso que eu ia perguntar, eles vão uma vez por semana e ficam 3 horas em contato direto com os animais. Isso. No caso, exclusivamente equinos? Não, são animais de fazenda. Então, a gente tem lá 45 animais hoje, né? 45 moradores e coterapeutas, como são chamados. São 15 patos, 15 galinhas. Incrível. 3 cavalos, uma potrinha, né? Que acabou de nascer agora em dezembro. Inclusive, as crianças que escolheram o nome dela.
2 vacas, 2 porquinhos, 3 cachorros e 2 cabras. Que incrível. Doutora Daniela, como é que foi seu caminho? Você se formou em Relações Internacionais, depois médica veterinária. Como é que foi seu caminho até chegar nesse trabalho, nesse projeto? E você também teve... você buscou isso fora do Brasil. Sim. Você buscou uma consultoria, você foi até lá. Queria que você contasse um pouco. Vou tentar resumir, ser mais breve, mas eu comecei, né, minha carreira, minha profissão com Relações Internacionais. Trabalhei nessa área, trabalhei com eventos. E em 2011 eu fui morar em Los Angeles, porque meu marido foi fazer um mestrado lá, em cinema, ele é cineasta. E lá, acabei que você não pode trabalhar, né? Então fui buscar trabalhos paralelos, voluntários, e eu me deparei com o zoológico de Los Angeles. Eu sempre gostei muito de animais e sempre gostei de medicina. Então comecei um trabalho no zoológico de Los Angeles, fui muito envergando para a parte de comportamento, treinamento. Animal silvestre tem muito isso, né? Você treinar, tem hoje, né, uma coisa que nem é tão legal, mas treinamento de golfinho, até de baleia-orca, enfim. E quando eu estava lá, eu percebi que, assim, eu teria que me aprofundar mais, que só estudar comportamento, treinamento, eu não ia conseguir dar o tanto que eu queria. Então, eu resolvi fazer medicina veterinária. Comecei lá, mas voltei para o Brasil e terminei aqui. E durante a graduação, eu comecei com a ideia de fazer clínica ou cirurgia, enfim, conhecer mais essa parte fisiológica. Mas eu percebi, assim, que tinha coisas muito mais profundas, não que a clínica não seja importante, nem a cirurgia, mas que ainda não tinham essas áreas, né? Não tinha nada, muito clínica e cirurgia. E aí eu fui para conhecer a área de bem-estar animal, estudei, fiz trabalhos científicos nessa área, e trabalhei em organizações de proteção animal internacionais. E lá eu vi muito essa questão, né, da produção, de como são criados os animais de fazenda, enfim, e a gente trazia essa consciência para mostrar como é feita a criação, as coisas, as práticas que tem que mudar. Só que eu percebi lá que a gente teria que não só mostrar vídeos de como acontece, é importante também, mas as pessoas entenderem realmente a conexão que a gente tem com os animais e com a natureza, e isso na verdade, é muito feito pelo dia a dia do convívio, mas também ver que a natureza, os animais podem curar, podem ser terapeutas. E aí eu comecei a estudar essa área e eu vejo que durante esse caminho, o Conecta sempre estava de uma forma, não chamado Conecta, não do jeito que é hoje, mas sempre estava presente porque eu queria trazer, principalmente para as crianças, essa conscientização no sentido de mostrar realmente no fato que eles podem levar a terapia, podem levar a cura, e isso pode ser benéfico para os dois, né? Tanto para os seres humanos quanto para os animais. Então foi assim que eu cheguei. E daí, procurando, fazendo trabalhos, estudos, eu encontrei essa escola em Nova York, que chama Green Chimneys. Eles fazem esse trabalho desde 1947. Nossa! Eles começaram um pouquinho parecido com a gente. Foi um casal que tinha uma fazenda e resolveu usar os animais que seriam de descarte, né, deles, para tratar crianças. Hoje eles são uma escola de 1.000 alunos. Nossa. Tem 2 campos que ficam também 1 hora de Nova York, não ficam na cidade, lá em Manhattan, eles ficam 1 hora de Nova York. E eles tratam essas 1.000 crianças através da terapia assistida com animais, e também eles são escola. Então a criança estuda de manhã e à tarde ela faz a terapia. E é destinado para o mesmo público que o nosso, que são crianças em situação de vulnerabilidade social, com transtornos mentais e deficiências intelectuais. São crianças que na escola, elas não acompanham o funcionamento regular da média. Então, eles vão para lá e eles têm resultados incríveis. Assim, eles acompanham a criança, normalmente a criança fica lá por 2 anos, eles acompanham a criança mais 2 anos, e assim, diminuiu muito prisões desse público, né? O número de crianças que poderiam ir para uma atividade que gerasse uma prisão. Frequência na escola também aumenta 80%.
E a questão dos transtornos mentais é algo que diminui o uso de medicamento. Então, eles têm resultados incríveis. Então, eu trabalho, fosse um suporte, uma mentoria deles, toda a parte técnica, então, todo o modo de avaliação, a forma que a gente faz as sessões, é tudo baseado neles. Algo que eu fico imaginando é como esse trabalho é importante na prevenção de uso de drogas e álcool, né? Porque essa questão da vulnerabilidade social tem essa tendência, ela, né? Ela vem acompanhada. Vem acompanhada das dependências, das, né? Das dependências, porque são muitos... É claro que as crianças e adolescentes, elas não só sofrem abusos e traumas, enfim, estando em situação de vulnerabilidade social, isso acaba sendo algo que pode acontecer em toda a população. Mas essa situação de vulnerabilidade social, que é a proteção social, né, que é um termo usado pelo pessoal do terceiro setor, pelo pessoal que trabalha com criança, ele vem muito acompanhado dessas questões, porque normalmente as mães trabalham o dia inteiro e as crianças não têm muita atividade, acabam ficando na rua, e daí na rua tem toda essa questão, violência, eles veem muita violência, eles têm muito acesso, muito novos a esse tipo de situação, de drogas, enfim. Então, o animal, nessa questão, ele entra muito como um não julgador, né? O animal, eu vejo isso agora na pele, que o animal, ele consegue chegar onde o ser humano, o psicólogo, alguém da área, não chega, por essa questão de não ter o julgamento, de ter essa entrega muito grande. Sabe que eu tô lembrando, uma vez eu conversei com um médico do Hospital São Paulo, que ele acompanhava as crianças, os animais que faziam o atendimento das crianças num departamento lá de câncer, né? E aí eu perguntei pro médico o seguinte, qual que tinha mais resultado? Se eram os cães que tinham acesso às crianças que faziam quimioterapia, ou os doutores da alegria que fazem um trabalho incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Aí eu perguntei, qual que ele sentia mais resultado, os animais ou os palhaços ou as pessoas travestidas de alguma fantasia que iam lá brincar, né? Ele falou, Marcos, é óbvio que são os animais. Porque ainda que o palhaço esteja travestido de palhaço, ele é um ser humano. O olhar dele, muitas vezes, é de pena, é de piedade, é de compaixão. O animal não tem esse sentimento. Não. Então, ele brinca com um paciente terminal da mesma forma que ele brincaria com a gente. Porque ele não tem esse julgamento. Não. Para ele é a mesma coisa. Né? O julgamento não é só julgamento de valor, são esses julgamentos da sua situação no momento. Exatamente. Né? E aí ele cria um vínculo. Né? E às vezes a criança, o adolescente, que não consegue, por ter esse julgamento na sociedade, com os familiares, que é comum, né? Porque nós somos seres humanos, né? Com o animal ele consegue criar o vínculo. E aí ele criando com o animal, ele acaba abrindo para também criar, de repente, no social, com amigos, com os familiares. Então é algo que impacta não só a criança, mas o entorno dela também. E depois, estudando as constelações, Bert Hellinger dizia que quando a gente tem dó de alguém, a gente tira a força do indivíduo. Muito. Né? A gente subjuga, a gente humilha, porque tem dó, porque tem pena, né? E não sabe que aquele indivíduo que ali está é muito mais forte que você, por estar justamente passando naquela condição, né? Tá naquela situação, né? Então, de fato... o animal, ele é muito importante. Certa vez eu vi uma matéria nos Estados Unidos, ex-presidiários ou presidiários se relacionando com cães de rua. A recuperação deles é algo absurdamente... Nos Estados Unidos já tem com presidiário. Você sabe disso melhor que eu, você está sempre lá. E Marcos, eu não sabia dessa questão do Bert Hellinger, né? Quero estudar muito, porque eu admiro muito o trabalho dele, de vocês, né? E é bem isso, porque... a questão da pena, né, da compaixão, vamos dizer assim, é também inerente a nós. Porque quando você recebe uma criança que ela veio de algum abuso, veio de alguma questão de maus tratos, violência, automaticamente, por mais que nós sejamos treinadas, isso eu até falo mais da pedagoga, da psicóloga, para não ter uma atitude tipo, ai, coitada e tal, mas isso também está na gente.
E o animal, ele não tem isso porque, assim, ele não sabe essa questão da criança. Então, ele não tem pena da criança. Também tem isso. Então, assim, ele também, do mesmo jeito que ele vai... que tem a questão dos limites, né? Tem essa questão dos limites. Então, a gente tem que ensinar que, por exemplo, o cavalo não gosta que passe a mão na traseira dele, porque ele não enxerga, enfim, tudo isso. E eles também têm os limites. Então, o mesmo limite que ele vai ter comigo, com você, ele vai ter com a criança. Mesmo que ela seja menor, mais frágil. Mas isso é legal porque dá essa autonomia para a criança. Ela fala, eu não estão me olhando com uma... Porque isso é subliminar. Da igualdade. Isso. Ele me trata assim como ele trata a Daniela. O coice que o cavalo tiver que dar nessa criança vai dar na outra se fizer algo errado. E vai dar em mim, que sou médica veterinária, que trabalho com comportamento animal. E, sabe, ele não tem essa... Então, isso traz muito autonomia para a criança. Lá na escola de Nova York, a gente vai com caixinhas, né? E aí, uma das primeiras conversas que eu tive lá com o diretor, eu perguntei, olha, eles têm 300 animais, e assim, vocês têm uma linha, por exemplo, o cavalo é melhor para autista, a vaca é melhor... Boa pergunta. E aí ele falou, não, Daniela, isso é orgânico, isso vai depender do grupo, da criança, a demanda que ela tem. Não tem nada que é definido assim. Aí ele me deu exemplo. Por exemplo, tinha uma criança que chegou aqui um caso, ele tinha muito problema de autoestima. Tinha sofrido abusos e tal, então ele tinha muito problema de autoestima. E eles têm animais silvestres lá. Eles fazem reabilitação, então eles têm essa parte. E aí, você sabe que os animais silvestres, eles não são domésticos no seguinte. A vaca, o cavalo, mesmo que não sejam como um cachorro e um gato, mas eles estão acostumados com a presença humana. Então, se você vai passar a mão e tal, eles têm uma resposta para você. O animal silvestre, não. O animal silvestre, você, de repente, pode criar ou conviver com ele durante 1 ano e ele nem olhar para você. Porque não tem essa troca. Então, a águia foi um divisor de águas na vida deste menino, porque quando ele conseguiu conquistar e criar um vínculo com a águia, ele falou, eu posso. Que é um animal difícil para você criar vínculo, né? Então, assim, eu posso. Então, isso foi um divisor de água. Ele viu a potência dele, que ele nunca tinha visto por N motivos. E aí a autoestima teve uma recuperação. E aí ele muda tudo. Muda a questão dele com a família, muda a questão dele com a sociedade, muda a questão dele nos estudos, muda muita questão. Uma coisa que eu fiquei muito surpresa, né, Marcos, quando começou esse trabalho, foi que... a gente recebe crianças em situação de vulnerabilidade social, de abrigos, e eu não tenho um N ainda muito grande, né, um número muito grande, mas assim, das crianças que a gente tem hoje, metade estão na idade escolar e não sabem ler e escrever. E daí eu fui perguntar isso para psicóloga, para quem é da área, olha, por quê? Porque eles frequentam, e a gente não está falando de um local assim que não tem acesso à escola, eles vão na escola. E ela falou, Daniela, tem muito da questão do bloqueio emocional, dos traumas. A criança, quando ela aprende a ler e escrever, abre um mundo novo para ela. E ela, às vezes, não quer saber desse mundo novo. Ela quer continuar ali. Porque, às vezes, as coisas são tão doloridas para ela que ela não quer expandir. Então, ela bloqueia mesmo. Não é que ela tem um fator cognitivo que impeça ela, qualquer coisa assim. É ela mesmo. É ela mesmo. Ela não aprende. Então, são crianças de 12, 13 anos que são muito articuladas, mas quando você vai ver, que chama analfabeto funcional. Ler, assim, bem, escrever muito menos. Então, assim, é uma coisa preocupante até, né? Nossa, meu Deus, essa informação eu não tinha. Elas frequentam a escola, mas não conseguem ter o cognitivo para aprender, porque se negam em função dos traumas que elas tiveram na comunidade delas. Sim. Quer dizer, se não tiver um tratamento desse trauma, elas nunca... Não vão. Irão aprender. Foi passado pelas psicólogas do abrigo, pela psicóloga que acompanha a parte acadêmica deles. Eles não aprendem mesmo. Eles aprendem o básico e acaba passando de ano, porque hoje tem aquela questão de passar... Sim. Eu não sei, esqueci o nome, mas tem isso. Progressão continuada. Progressão continuada. Então, são crianças que estão na 6º, 7º ano do fundamental e não sabem ler e escrever. Então, você imagina, assim, o que tem lá para o futuro. Então, isso a gente também é uma coisa que a gente quer trabalhar nesse sentido, para a criança poder abrir isso, né? De alguma forma, tirar esse bloqueio e querer estudar
E a gente pretende encaminhar com parceria com organizações ou locais que profissionalizem. Então, de repente, ele descobre lá que ele quer ser agrônomo, quer ser marceneiro, quer ser até médico veterinário, algo que esteja lá, e ele se descobre lá, e aí a gente possa encaminhar, pelo menos, essa criança, esse adolescente. Nossa, que trabalho incrível, né? Que Obrigada, trabalho incrível. Marcos. Parabéns. Obrigada mesmo. Parcerias com a empresas privadas, é pleonasmo, mas com empresas que queiram investir num projeto como esse. Porque isso é muito importante para a nossa sociedade. É muito importante. Até essa questão, que é uma questão que a gente está num momento ambiental, vamos dizer assim, do mundo complicado. E não eu acho que não só... a gente falando que isso é importante, que as pessoas elas precisam ver, sentir isso, né? Então, um trabalho desse é muito importante, porque realmente eles estão lá na vivência. E acaba reverberando nessa questão de preservação do meio ambiente e tal, dos animais silvestres. A gente está no momento de falar com empresas de captação, porque a gente quer expandir, e até hoje são recursos meus próprios, então a gente vai estar expandindo. Então, se tiver alguma empresa que esteja escutando, enfim, e queira participar, super bem-vindo. Portas abertas. Portas abertas, super. Aliás, gostaria que você desse todos os seus contatos, claro. Porque qualquer dúvida que nosso ouvinte da Rádio Vibe Mundial tenha, porque o nosso ouvinte é muito conectado ao animal. Uhum. Bom, o meu programa tem 22 anos e também a rádio tem um alinhamento com o seu projeto no sentido de autoajuda, de terapias, de psicólogos, psicanalistas que aqui atuam também. Então, gostaria que você deixasse todos os seus contatos. Então, a gente está lançando o site, é www.naturezaconecta.org. A gente tem as redes sociais no Facebook, no Instagram, que é _Natureza Conecta. A gente vai ter LinkedIn agora e a gente pretende, o mês que vem, ou até máximo abril, abrir um canal no YouTube. Maravilhoso. A gente também vai lançar agora a música. A gente gravou uma música, Marcos. Uma pessoa... Que legal. A gente faz mantém, assim, atividades, pelo menos a cada 40 dias, diversas. Então, assim, foi uma professora de música, foi um professor de capoeira, foi uma professora de pintura, para incentivar. E aí, a de música, eles ficaram tão envolvidos, porque a música é algo também que acaba mexendo muito nessa questão terapêutica e tal. E aí ela escreveu uma música e a gente foi no estúdio ano passado gravar essa música com eles cantando. Eles todos cantaram, foi lindo. E, inclusive, eles, algumas rimas, algumas partes de rap, né? Porque essa garotada gosta de rap, funk, né? Rap. E fizeram algumas partes, eles que compuseram e fizeram essa parte. E a gente quer lançar nesse canal a música e esse clipe com eles cantando. Maravilhoso. Doutora Daniela Gurgel, médica veterinária, idealizadora do projeto Conecta, que eu estou conhecendo agora. A gente já teve aqui um bate-papo anterior, né? Estou impressionado. Convido você para outras vezes vir aqui falar mais do teu projeto. E parabenizo você por essa ideia tão incrível, transformadora. Obrigada, e que muda Marcos. realidades, né? Obrigada mesmo. É algo que tem a ver com o seu trabalho, né? Com esses 22 anos que você conversa aqui, tem muita relação, que é essa relação da troca, né? Dos animais com as pessoas, independente da forma. E também quero te parabenizar pelo seu trabalho. Não é fácil, não é algo que qualquer pessoa entende, no sentido de estar aberto para isso. Mas a gente nós juntos vamos chegar lá. Com certeza. Missão. Nossa missão, exatamente. Amém. Muito grato, doutora Daniela Gurgel, aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Pessoal, então é isso. Semana que vem estamos aqui, programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15 horas. Um grande abraço e até mais. Obrigada.